Segundo Reis, capítulo 25. E sucedeu que no 9º ano do seu reinado, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acampou contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até ao 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 do 4º mês, quando a cidade se via apertada de fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançaram nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. E os filhos de Zedequias degolaram diante de seus olhos, e vazaram os olhos a Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram à Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradão, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes queimou. E todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derribou os muros em redor de Jerusalém. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, e os rebeldes que se renderam ao rei de Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradão, o capitão da guarda, levou presos. Porém, dos mais pobres da terra deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estavam na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras e as pás, e os apagadores, e os perfumadores, e todos os vasos de cobre com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias, o que era de puro ouro, em ouro, e o que era de prata, em prata. As 2 colunas, um mar, e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor. O cobre de todos esses vasos não tinha peso. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de cobre. E de altura tinha o capitel 3 côvados, e a rede e as romãs em roda do capitel, tudo era de cobre, e semelhante a esta era outra coluna com a rede. Também o capitão da guarda tomou a Seraías, primeiro sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. E da cidade tomou um eunuco que tinha cargo da gente de guerra, e a 5 homens dos que viam a face do rei, e se acharam na cidade, como também ao escrivão-mor do exército,
que registrava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra que se acharam na cidade. E tomando-os Nebuzaradão, o capitão da guarda, os trouxe ao rei de Babilônia, a Ribla. E o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. E Judá foi levado preso para fora da sua terra. Porém, quanto ao povo que ficava na terra de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, que o deixara ficar, pôs sobre ele por maioral a Gedaías, filho de Aicão, filho de Safã. Gedalias governa, mas Ismael mata-o. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia pusera a Gedalias por maioral, vieram a Gedalias, a Mispá, a saber, Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Cariá, e Seraías, filho de Tanumete, o Netofatita, e Jazanias, filho de Maacatita, eles e os seus homens. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens, e lhe disse: Não temais, seis servos dos caldeus, ficai na terra e servi ao rei de Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, o filho de Elisama, da semente real, e 10 homens com ele, e feriram a Gedalias, e ele morreu, como também aos judeus e aos caldeus que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo se levantou, desde o menor até ao maior, como também aos capitães dos exércitos, e vieram ao Egito, porque temiam aos caldeus. Depois disso sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês 12º, aos 27 do mês, Evil Marodaque, rei de Babilônia, levantou no ano em que reinou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, na casa da prisão. Ele falou benignamente e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Ele mudou os vestidos da prisão e de contínuo comia pão na sua presença todos os dias da sua vida. E quanto à sua subsistência, pelo rei lhe foi dada subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida.